Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando a Gênese, obra que compõe a doutrina espírita codificada por Kardec. A Gênese segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 6, que trata da uranografia geral, e vamos ler hoje o item A Vida Universal, que inicia pelo item 53. Sigamos na leitura. Essa imortalidade das almas, tendo por base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária a certos pensadores prevenidos. Qualificaram-na ironicamente de imortalidade viajoura e não compreenderam que só ela é verdadeira ante o espetáculo da criação. Entretanto, pode-se tornar compreensível toda a sua grandeza, quase diríamos toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam moradas de seres que as contemplam e lhes descobrem sob o véu o poder e a sabedoria daquele que as formou, são questões que já nos não oferecem dúvida, mas que sejam solidárias às almas que as povoam é o que importa saber. Com efeito, a inteligência humana encontra dificuldades em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão como simples massas de matéria inerte e sem vida. Custa-lhe a pensar que não haja, nessas regiões distantes, magníficos crepúsculos e noites esplendorosas, sóis fecundos e dias transbordantes de luz, vales e montanhas onde as produções múltiplas da natureza desenvolvam toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhe a imaginar, digo, que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar-se como em sua própria vida seja baldo da existência e carente de qualquer ser pensante que o possa conhecer. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação, faz-se mister uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino,
que se hão de encontrar temporariamente segundo suas funções de vida e encontrar de novo segundo suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Porque singular aberração se há podido crer fosse mister negar a imortalidade às vastas regiões do éter, quando a encerravam dentro de um limite inadmissível e de uma dualidade absoluta? O verdadeiro sistema do mundo deveria então preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Esta se transviará tanto que irá colocar sua base sobre a metafísica? A resposta é fácil e mostra a nova filosofia se sentará triunfante nas ruínas da antiga, porque sua base se terá erguido vitoriosa sobre os antigos erros. O que a gente observa nesse texto aqui e o que é importante a gente citar? Então vamos colocar assim. Primeiro de tudo, vamos entender que com todos os conhecimentos que nós temos hoje, a gente até complementa os conhecimentos da época de Kardec, que não tinha acesso nem à internet, nem ao supertelescópio Hubble, nem a estações espaciais, nem a viagens para fora do planeta, nem a nada disso, né? Mas, mesmo assim, olhando com o olhar de quem consegue raciocinar sobre aquilo que está vendo, já era possível enxergar outras estrelas na própria Via Láctea, coisa que a gente sabe hoje que são centenas de milhares de estrelas na Via Láctea e outras centenas de milhares de galáxias semelhantes à Via Láctea, espalhadas pela criação do universo. Esse vastidão do universo, essa vastidão imensa de sóis, planetas, sistemas e galáxias, elas não podem estar no céu para nosso deleite, né? Elas não podem estar lá simplesmente por estar, né? Como ele descreve aqui, em cada lugar desse, vai ter, com as suas particularidades, com a sua maneira de acontecer, vamos colocar assim, vai ter um pôr do sol, um nascer do sol. Existem sistemas já conhecidos pela humanidade que têm 4, 5 sóis no mesmo sistema solar, né? Existem estrelas muito maiores do que o nosso Sol, mas bilhões de vezes maiores do que o nosso Sol. Então, e nós já conhecemos essas estrelas, a gente já consegue ter certeza da existência dessas estrelas. Então a gente não pode ficar imaginando que tudo isso está lá, que exista lá um pôr do sol lindo e maravilhoso e que é para nada, né? Embaixo desse pôr do sol não tem nenhuma natureza em nenhum desses planetas, não tenha nenhuma força natural como a gravidade ou coisas parecidas que vão produzir ali condições para a vida e esta sensação de que nós não estamos sozinhos no universo. Então, mesmo que a gente não tenha uma comprovação física, ou seja, um contato direto com uma vida extraterrestre fora do planeta, a nossa mente ela não consegue imaginar que toda essa vastidão, ou melhor, que em toda essa vastidão não tem nenhum outro ser. Então, a gente chegou a essa conclusão, vamos colocar assim, sozinho, né? Vamos botar o entre aspas aí sozinho, porque a gente vem sempre sendo auxiliado pela espiritualidade superior em todas as nossas descobertas científicas. Mas
pensando nisso, né, a inteligência humana ela tem dificuldade de considerar que no meio de tudo isso não tem nada, só tem nós. Nós somos a única a bolacha do pacote que é a mais gostosa, mais recheadinha. Não, é óbvio, né, é raciocínio lógico de que há manifestações de vida em outros planetas. Dito isso feito, vem o segundo questionamento. A gente, aqui no planeta Terra, nós estamos fisicamente isolados. A gente consegue ir na Lua, está planejando ir até Marte, mas a gente não tem contato com um outro planeta, a gente tem contato com esse aqui. E aí vem a segunda questão. Essa possível humanidade, ou essa certeza de humanidade que está vivendo em um outro planeta, né? Essa certeza de vida em outro planeta, essa vida desse outro planeta está tão isolada quanto nós aqui na Terra, ela está tão sozinha no mundo e a gente nunca vai conseguir uma conexão, nunca vai se falar, essas vidas e essas existências, elas não têm relação. E aqui nesse capítulo sobre uranografia geral, o espírito Galileu, ele deixa muito claro, né, que a gente precisa acrescentar essa ideia de vida em outros planetas, né, essa ideia de humanidade, de outras humanidades em outros planetas, essa ideia de humanidade solidária, né, de que essas humanidades não estão de maneira absoluta isoladas umas das outras, sem poder se comunicar umas com as outras e sem poder ter inter-relação umas com as outras, né? Porque isso não dá uma sensação assim de para que isso então? Para que isolar, né? Por que fazer isso? Então, o Galileu ele vem aqui e nos apresenta essa humanidade como uma mesma família humana, como criada dentro de uma universalidade dos mundos, mas com laços de fraternidade uns com os outros que a gente ainda não tem capacidade de apreciar, que a gente ainda não sabe como enxergar, né? Então a gente foi posto cada um no seu mundo, né, de acordo com o seu desenvolvimento, a sua evolução moral e intelectual, mas a gente não está colocado nesses astros sem que eles tenham uma harmonia entre si e sem que esses diversos sistemas não tenham uma mesma finalidade, né? Então, em todo lugar, em todos esses lugares, com certeza haverão inteligências que habitam esses lugares, né? E que por alguns instantes podem ser desconhecidos uns dos outros, mas ao contrário aí do que as pessoas pensam e do que elas imaginam, né, de que a gente está isolado no universo e que a gente não tem relação com os outros e que a gente vai ficar sempre assim, né, isso é temporário, né, essa capacidade de obter essa conexão mais, vamos dizer assim, mais física com essas outras humanidades, com essas outras sociedades, ela vai depender, obviamente, de que a gente evolua enquanto sociedade e que nós, ainda egoístas, ainda vaidosos, ainda com uma ambição desenfreada, ainda orgulhosos, sem humildade, sem amor ao próximo, que a gente não se torne uma ameaça para sociedades onde esses vícios e essas paixões do caráter já deixaram de existir. Então, na medida em que a gente se tornar mais evoluído, essa conexão com essas outras sociedades que estão aí no universo vai ficar menos difícil para nós e a gente vai avançar em tecnologia para obter essa comunicação e seremos todos sempre uma grande família de espíritos, né, que povoam todas essas terras, e aqui ele está se referindo a terras como planetas habitáveis nos sistemas celestes aí, solares, né, onde a gente vai ter essa filiação, essa conexão espiritual com essas
outras sociedades, né? Como a gente já tem, alguns que estão aqui encarnados na Terra viveram em outros planetas e trouxeram desses outros planetas essas relações, né? E ao encarnar aqui na Terra, cumprir as suas missões aqui na Terra, alguns deles retornam a esses planetas, mas mantêm essa conexão e essa relação com espíritos que ainda estão vivendo aqui na Terra. Então a gente já tem ponto a ponto aí, caso a caso, situações em que a gente já tem alguma conexão com essas outras sociedades, né, de outros planetas, né? E isso tudo também na nossa própria evolução enquanto planeta, né? O nosso planetinha aqui, a gente vai progredir, vai graduar, vamos colocar assim, a nossa graduação de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E quando isso tiver consolidado, alguns dos espíritos que estão atrasados e que ainda vão necessitar de provas e expiações mais contundentes, provavelmente não mais encarnarão aqui no planeta Terra, né? E não encarnando no planeta Terra não significa que eles vão ficar órfãos de planeta para encarnar. Não, eles vão ser direcionados para um planeta com características semelhantes à Terra, mas que será um planeta ainda de provas e expiações. Só que ao serem direcionados para esses planetas, esses espíritos ainda vão manter conexões espirituais com os espíritos que ficarem aqui na Terra, aqueles que foram seus pais, ou seus irmãos, ou seus amores, ou seus entes queridos, enquanto estiveram aqui na Terra. Então a gente sempre tem, ainda que talvez não tão visíveis, mas a gente sempre tem elos, sempre tem liames, sempre tem fios de ligação do nosso planeta com outro planeta semelhante através dessas conexões espirituais entre os seres inteligentes que momentaneamente estão habitando planetas diferentes, mas que se conhecem, que tiveram vidas e encarnações juntos e desenvolveram sentimentos e relações juntos. Agora, bem aqui no finalzinho, ele fala, né, dessas conexões aqui da ciência, da metafísica com a teologia e com a verdade das religiões aí, né? E o que a gente tem observado é que na medida em que a metafísica e a ciência evoluem, né, elas se aproximam dessa religiosidade e dessa teologia, né? Hoje é comum você ter aí universidades e grupos de estudo analisando, por exemplo, as memórias de vidas anteriores, como já foi dito aqui nesse estudo, né? Então você tem aí diversas universidades aí que analisam aí milhares de casos de crianças e de pessoas que têm nítida memória do que foi que aconteceu nas vidas anteriores, e essas memórias, essas lembranças, elas são verificadas, são checadas e trazem fatos e argumentos contundentes de que realmente aquela encarnação nova traz marcas, memórias e sentimentos relacionados à encarnação anterior, e você consegue comprovar, por exemplo, nomes, endereços e personalidades que a memória dessas crianças e dessas pessoas que têm essa recordação trazem muito nítidas,
e você consegue, através de documentos mesmo, de certidões de nascimento, de certidões de imóveis e de registro de imóveis, saber que aquele endereço existia, que aquela residência ou aquela casa era de propriedade desse ou daquele fulano e que aquela família viveu naquela região e tinha realmente essa ou aquele membro daquela família que tem as características que aquela pessoa se lembra, né? Então você tem esses fatos que são assim contundentes e inexplicados ainda quando você vai olhar a química pura e seca das sinapses dos neurotransmissores e dos neurônios, né? Você consegue perceber a movimentação dos neurotransmissores e você pode até, numa primeira interpretação, analisar que é a movimentação que desses neurotransmissores que provocam essas memórias, mas na verdade o que você está fazendo quando você apresenta esse tipo de solução é invertendo causa e efeito, né? Você está dizendo que a reação química é que causa a memória e não o que realmente acontece, que é a memória que causa a reação química e a sinapse e o fluxo de neurotransmissores entre os neurônios. E por que isso é um fato? Porque você está falando, quando você fala de memória, né? E se você estiver falando de uma memória que foi vivida nessa encarnação, você até balança. Mas quando você está falando de uma memória que é antes do nascimento, ou seja, aquele corpo, aquele cérebro não viveram aquela memória, aí essa solução do enigma criado pela ciência, ela para, porque ela não consegue entender como é que você lembra que na encarnação anterior você tinha um nome diferente, uma personalidade diferente, você morava num lugar diferente e você tinha uma profissão diferente de tudo que você tem e viveu nessa encarnação atual. Então, nesse sentido, essa explicação científica, ela é insuficiente, vamos dizer assim, para atender esses requisitos. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você pega esses estudos sejam eles científicos ou metafísicos, né, que buscam solucionar esses relatos de experiência de quase morte, né? Quando você trata daquilo que aconteceu ao redor do corpo, né? Como por exemplo, pessoas que se lembram do médico que disse isso ou falou aquilo, você ainda pode ter alguma confusão em relação a isso ou aquilo, mas quando você lembra, vivencia coisas que são antes de você nascer e nessa experiência de quase morte você se lembra disso, ou você prediz, né? Você fala de coisas que ainda vão acontecer, ou seja, de situações e de premonições daquilo que vem pela frente, aí parou, aí a ciência ela para, porque ela vai jogar, por exemplo, aquilo que é premonição ou aquilo que é previsão do futuro na casa do fantasioso, né? Na casa do foi coincidência que acertou, e vai jogar, mas ela não consegue explicar, por exemplo, como é que ela está lembrando de uma vida de uma pessoa que morou, por exemplo, num outro país e que tinha um outro nome, se ela nunca foi a esse país nessa vida, né, do nascimento até aqui, ela nunca foi nesse país e nem nenhuma das pessoas da família dela foi até lá, né? Então, ou tem qualquer relação parental com essa personagem, com essa pessoa que a pessoa na experiência de quase morte se lembrou. Então fica um vazio para ser explicado que a ciência não consegue explicar. O que esse último parágrafo descreve é que a tendência natural dessas
desses estudos, né, da parapsicologia, da metafísica, da ciência, da teologia e da religiosidade, é que eles vão tender a se encontrar quando todos chegarem na verdade, né? E todos vão ver que cada um deles, a seu modo, tinha uma parte dessa verdade, mas não tinha o todo, não tinha o conjunto, que é o conjunto desses ensinamentos. A gente ainda vai evoluir nisso, a gente ainda vai progredir nisso, para daí a gente chegar à condição de ter capacidade para se comunicar com outros planetas, para se comunicar com outras sociedades, para se comunicar com outros seres viventes fora do planeta Terra. Eles estão lá, estão só aguardando a gente evoluir para chegar ao ponto de conversar com eles. Eu me despeço de todos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.